Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo aqui com a minha irmã, Milena, e ela deu a ideia, ela é idealizadora desse novo quadro, que é meio que um clube de leitura. A gente vai estar trocando ideias sobre... A cada vídeo vai ser um gênero diferente, e também pode ser autor. Então a gente está aqui aberto a sugestões, você pode comentar aqui o autor que você quiser no próximo vídeo, o gênero que você quiser. Lá no meu Instagram já sugeriram, e o que venceu, o gênero mais votado, em primeiro lugar, foi romance de época. E a gente vai falar sobre esse gênero hoje. Gente, pra começar, comenta aqui embaixo um romance de época que você leu e que te marcou, para que a gente possa ler também, outros colegas possam ler também, e quem sabe a gente comente no próximo vídeo, tá bom? Então, assim, romance de época. Como a Natália falou, é um pouco controverso falar sobre romance de época. Por quê, Natália? Porque romance daquela época era um romance Contemporâneo. Eu tenho uma colega de Instagram literário que se chama Leituras da Alicia. Sigam ela, gente. Ela é profissa. Ela já está fazendo um mestrado e ela é formada em letras. E ela falou uma vez no post dela a questão do romance de época, se Orgulho e Preconceito, os romances da Jane Austen poderiam ser considerados romances de época. E eu já fiquei assim, fiquei com raiva, né? Porque pra mim, claro que era romance de época. Foi o primeiro romance de época que eu li, que foi o Orgulho e Preconceito, um dos meus favoritos. Eu li umas 3 vezes já, ou mais. E só que ela falou, naquela época, era a época dela. Ela estava falando de uma coisa da realidade dela. Seria um chiquilite da época dela, da Jane Austen. Então, como não está na nossa época, nós vamos chamar de romance de época. Mas tem essa questão. Então, no meu caso, romance de época começou pra mim quando eu assisti os filmes Orgulho e Preconceito, Jane Eyre, que eu me interessei bastante, descobri que eles eram inspirados nos livros, né? O Orgulho e Preconceito, da Jane Austen, e a Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Então, assim, eu me apaixonei pelo livro Jane Eyre, foi muito melhor do que o filme. E eu vi o filme de 2011, mas tem vários filmes. Então, assim, eu sou cristã, né? E ela sofreu muito na vida dela. Eu não vou dar muitos spoilers aqui, por mais que eu ame spoilers. Ela sofreu muito na vida dela e conheceu esse patrão. Ela era uma pessoa cristã também, mas tinha muitas dúvidas por toda a vida que ela sofreu. E até o final, assim, é um drama, mas é um drama bom, assim. E eu gosto de romance de época porque, assim, tem um vocabulário muito rico. Eu aprendo novas palavras, aprendo citações, porque antigamente eles faziam questão de citar obras referenciais para eles. Então, os livros têm até embaixo uma explicaçãozinha de algumas palavras ou das citações de onde vieram esses livros. Então, eu indico para você Jane Eyre e Orgulho e Preconceito. Naquela época, as autoras, as escritoras, elas lutaram muito, gente, para terem o seu trabalho divulgado, o trabalho delas divulgado, e elas não alcançaram até o que elas queriam naquela época. Hoje, elas são aclamadas, mas elas sofreram muito. Então, assim, é muito bom a gente ver como a história mudou, como o espaço que a mulher conquistou. Claro que devem ter escritores bons, mas as mulheres fizeram o nome delas nesse ramo da literatura, que é o romance. E eu gosto muito de falar para você até pesquisar a vida delas e ver. Então, gente, como a Milena estava falando, até se vocês quiserem, por via de curiosidade, tem um ponto turístico lá na Inglaterra, lá onde as irmãs Brontë cresceram, e é muito visitado. Depois eu deixo aqui o link falando, se alguém quiser visitar, quando acabar essa pandemia, né, gente? Né? Então, a minha história com romance de época. Tudo começou em 2014, se eu não me engano, com a minha colega Larissa, que ela me emprestou Orgulho e Preconceito. Me emprestou o primeiro livro da Karina Riscali, que foi Procura Seu Marido, e me emprestou Amigas Imperfeitas. A Milena também leu todos esses que ela pegou. Aí eu li
li Orgulho e Preconceito e fiquei assim, caraca, que maravilhoso, que é isso, o Mr. Darcy, né? Hoje em dia tem muita gente que é contra o Mr. Darcy, falando que é um chato de galocha, que não sei o que. Mas, gente, a gente tem que pensar na época dele. Gente, mas pra época deles, a Elizabeth era muito chata também. Pra época deles, o Mr. Darcy era uma pessoa, assim, bem à frente. Porque ele deixava a Elizabeth se expressar, ele até gostou dela por causa disso. E as pessoas eram mais reservadas, não eram muito abertas. Na verdade, até hoje na Inglaterra, se a gente comparar com o Brasil, o afeto é demonstrado diferente. Tem pouco toque, o contato já é mais demorado. Naquela época, então, gente, a gente tem que respeitar um pouco mais. Mas é diferente, realmente, até dos clássicos brasileiros de época, de romance de época, que depois a gente até fala um pouquinho disso, que eu li alguns, mas é diferente. Brasil, Inglaterra, Reino Unido. Não, e outra coisa, aí tá, né, me apaixonei pela Jane Austen, só que até hoje, gente, o único livro que eu li da Jane Austen foi O Orgulho e Preconceito. Eu até comecei Razão e Sensibilidade, mas como eu já sabia a história, que eu assisti o filme, eu não gostei tanto porque o final não é feliz e tal, e a letra era muito miudinha da edição que eu li. Então, mas eu tenho vontade de ler Emma também, que a gente assistiu o filme, muito legal. Então, continuando. Quando eu criei o Nath Leitora, em 2018, tava uma bomba assim, o pessoal falando dos Bridgertons, da Julia Quinn, que é uma série, você já deve ter ouvido falar, tenho certeza, de livros, são 8 livros, são 8 irmãos. Aí, cara, eu gostei muito, eu baixei pelo aquele site de livro grátis, de PDF grátis, aí li. Tava nas férias, eu li assim, um dia eu lia um, outro dia eu lia outro, e o meu preferido, eu tenho até resenha aqui, eu vou deixar no card, que é do Anthony, se eu não me engano, o 3º livro. Foi um dos meus preferidos, porque eu me identifiquei muito com a mocinha, que é a Kate. Aí, hoje em dia, eu vejo algumas pessoas, alguns guias literários, tentando comparar a escrita, né, da Julia Quinn, das outras autoras atuais que escrevem romance com a Jane Austen. Gente, não dá pra comparar, porque ela vivia naquela época, então o jeito de falar é daquela época, diferente de hoje. E hoje tem muito mais hot do que antigamente. Se tivesse hot naquela época, aí que os livros iam ser... que é hot aí? Hot são cenas, partes, né, de íntimas. Às vezes pode ter ou não relação sexual. Às vezes é implícita, às vezes é muito explícita. Quando é bem explícita, eles já colocam a hot. Como eu falo, eu levanto essa bandeira aqui, livros têm que ter indicação classificativa. Uma criança, ela não pode ler um livro desse, assim, de romance de época, tipo da Julia Quinn, que tem cenas de sexo, né, gente? Então, eu não recomendo, e vocês, escritores, aconselho, sejam responsáveis com isso. E isso é o tipo de coisa que você não vai ver muito nos livros que eram daquela época mesmo. Não vai ver. Se você vê até o filme do Orgulho e Preconceito, tenta ser fiel. Não tem um beijo, não tem isso. Porque naquela época aquilo era muito velado. Isso era muito velado. Velado, mas... Então, gente, esse é o único livro físico que eu tenho da Julia Quinn. Eu não terminei os Bridgertons. Eu acho que eu li até o 5º ou 6º, porque foi ficando meio... Quando eu vi isso no início, fiquei revoltada. Uma pessoa falou, parece receita de bolo. Realmente começou com umas coisas repetitivas. Então eu parei. Mas aí eu comecei outra série, que foi dos Hawkins, que é antes dos Bridgertons. Eu quis ler pela capa, né, gente? Que a capa é muito linda. Esse é o 2º livro, Marido Faz de Conta. O primeiro é Uma Dama Fora dos Padrões. Muito legal, gente, recomendo. Mas é aquela coisa, né? Se você tem uns 11, 12 anos, espera um pouquinho pra ler, porque tem umas partes. E continuando a minha história com romance de época. Gente, claro que tem autoras consagradas como a Julia Quinn. Tem outras autoras aí que eu ainda não li e que teve uma até que eu comecei, mas que era bem mais fácil que a da Julia Quinn. Eu fiquei, caraca, meu Deus, não sei lá. Mas tem autoras brasileiras maravilhosas de romance de época. Pega ali mesmo aquele Não Perturbe. Esse aqui eu ganhei da minha autora parceira, que eu já falei aqui, né, gente? Só puxar saco dela. Aqui, ó. É O Segredo de Annelise Clark. Olha que gracinha, ela deu para as parceiras dela. Não Perturbe, estou lendo. Romance. Então, esse daqui é um dos livros que eu recomendo, é O Segredo da Annelise Clark. Annelise Clark. Da Caroline B. Santos. E é o primeiro livro da série. Gente, o 2º livro tá muito melhor, gente, tá muito bom. Que é o Mistério de Lady Natalie. Tá no Wattpad, que eu já falei no último vídeo. E ela vai publicar, se não me engano, esse ano ainda. É uma autora de romance de época que eu recomendo. E tem outra também que venceu lá o
consulante pede, eu vou ver se coloco pra vocês. E você, indica pra gente uma autora de romance de época nacional, gente. Vamos incentivar a literatura nacional, que esse aqui é um dos objetivos do Nath Leitura. E se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida, compartilhe com seu amigo que ama ler, ama um romance de época, deixa aqui sua sugestão de gênero, de autor. E é isso, gente. Um beijo.